Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, Tu és o Santo, 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 o qual toda a companhia celeste, juntamente com os santos que já partiram aqui deste mundo e também com a Tua Igreja que ainda está aqui neste mundo, proclama. Senhor, nós chegamos mais uma vez diante de Ti para ouvirmos a Tua Santa Palavra, meditarmos nos Teus ensinamentos, nas Tuas revelações que Tu deixaste através do Teu apóstolo João. E Te pedimos, Senhor, envia-nos o Teu Santo Espírito para abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender, entender e levar para a nossa vida diária os Teus ensinamentos que aqui hoje vamos receber. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Hoje nós vamos cantar um pouquinho menos porque tem alguns capítulos para a gente vencer aí desse livro, tá? Então, o objetivo hoje é terminar as 7 trombetas. Nós já vimos os 7 selos na última semana, então hoje nós vamos ver as 7 trombetas. Vamos tentar ver do capítulo 8 até o capítulo 11. Então, no capítulo 8, a partir do versículo 7, nós temos então as trombetas, né? Lembrando que Jesus terminou de abrir os selos daquele livro, e agora então 7 anjos tinham as 7 trombetas e se preparavam para tocar, até que nós chegamos na semana passada. E aí no versículo 7 nós temos a primeira trombeta. Diz assim o versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Aqui nós vemos nessa primeira trombeta granizo e fogo misturados com sangue. São sinais da natureza. As primeiras trombetas vão mostrar sinais aqui, neste mundo, tá? Reparem que o texto fala que uma terça parte, né? De 3 partes, uma foi queimada, foi destruída. Essa terça parte aqui é a totalidade da destruição daqueles que não creem. Tá? Então essa destruição ela vai atingir a terra, né? Quando esses sinais começarem a acontecer. Tá? O texto não é muito claro agora sobre o que significa o granizo, o que significa esse fogo misturado com sangue, mas eles nos remetem às pragas do Egito. Depois nós vamos ver alguma semelhança, né, com esses sinais com as pragas do Egito. Lembram que as pragas do Egito, elas atingiram também o povo hebreu. Apenas a última, quando Deus mandou o povo passar sangue sobre o batente da porta, essa praga não atingiu o povo de Deus, mas as outras atingiu também, eles também foram afetados. Tá? Então esses sinais aqui, eles também afetarão os filhos de Deus, não somente os descrentes. Tá? A segunda trombeta, nós vemos no versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Essa grande montanha aqui, poderíamos lembrar de um vulcão. Ela é uma montanha, né? Quando ele explode, ele desce, né? Montanha abaixo.
Há lugares em que o vulcão inteiro explode, virando o que era antes uma montanha muito alta, um elevado pequeno, né? É a figura que nos vem à mente, né? E essas chamas aí, elas foram atiradas ao mar. Agora, uma terça parte do mar foi destruída ao tocar dessa trombeta, né? E também a terça parte das embarcações, tá? Então, a primeira trombeta destruiu a terça parte da terra, agora a terça parte do mar. Vamos para a terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Absinto é uma erva amarga, tá? Então, só para explicar isso aqui, o anjo toca essa trombeta e uma grande estrela cai. Alguns teólogos vão dizer que essa grande estrela caindo é a queda de Lúcifer, né? Lúcifer, como é chamado, né? O diabo, quando ele foi expulso do céu, ele caiu, tá? Não sei se alguém assistiu a novela Gênesis, lá que a Record estava fazendo. No primeiro capítulo, eles representaram na novela a destruição pela queda do meteoro, que era representando Lúcifer, né? Se foi assim ou não, a Bíblia não deixa claro, mas eles, por liberdade artística, fizeram dessa maneira, né? Lá até aparecem os dinossauros e tudo mais, só que daí vai de uma interpretação diferente da Bíblia, tá? Então, para eles, o meteoro que acabou com os dinossauros foi a queda de Lúcifer. Eles interpretam esse texto aqui, né, essa estrela caindo do céu como Lúcifer, né? O próprio Lúcifer, ele se autodenomina estrela da manhã, tá? Quando na verdade quem é a estrela da manhã real é o próprio Jesus, tá? Essa questão das águas se tornarem amargas é um símbolo também para a impureza que a própria palavra de Deus é submetida com os falsos profetas, né? Satanás, como agente aqui neste mundo, para a nossa tentação, ele faz com que falsos profetas se infiltrem nas igrejas, né, entre os cristãos e, por assim dizer, amarguem o Evangelho, né? Tornem o Evangelho impuro, tá? O texto diz que essa estrela, ela caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, né? Qual é a nossa fonte da água da vida? Jesus. Jesus diz, eu sou a água viva, se você beber dessa água nunca mais terá sede. E aí Satanás, ele transformou isso em uma impureza, né? Amargou a palavra de Deus, né? Transformou a água que era pura em algo impuro, fazendo com que muitos morressem, né? Essa morte espiritual, né, levou muitos à condenação. A quarta trombeta, versículo 12, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai! Ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos
ainda vão tocar. Então, as 4 primeiras trombetas, elas trazem consequências para todos, não somente para os descrentes. Ela traz consequência para os crentes também. A partir da 5ª trombeta, nós temos um ai para cada trombeta. O que é esse ai? Quando um pai vai xingar o filho, fala: ai de ti se você fizer isso. É isso aí. Esse ai aqui, esses 3 ais dessa águia, é ai daquele que fizer isso ou aquilo. Então agora as próximas trombetas, elas vão se referir a consequências diretas para os não crentes. Tá? Vai atingir os não cristãos. Tá? Então, só recapitulando um pouco, as trombetas são o juízo de Deus. Tá? Elas atingem toda a terra. Uma terça parte é destruída, mas atinge a terra. Então, atinge mar, terra e o ar. As 4 primeiras falam de eventos da natureza. Tá? Nós vimos aí que é fogo, é granizo, a espécie de montanha, né, em fogo, e o sol, a lua que escurece, né, como um símbolo para as trevas. Né? Quando o mundo vive em pecado, a Bíblia usa essa imagem de trevas. Né? Quem não está na luz, obviamente está na escuridão, porque a escuridão ela é falta da luz. Tá? Escuridão é falta de luz. Então, essa 4ª trombeta simboliza as trevas que o mundo vai viver por causa do pecado, né? Ou vive, né? Os pecadores vivem nas trevas. Então, primeiro fala de gelo e fogo, né? O apedrejar os que apedrejaram, queimar os que queimaram. Tá? Então, aqueles que passaram a vida também perseguindo os cristãos, agora eles estarão sofrendo essas consequências. Lembram dos santos debaixo do altar? Eles clamavam a Jesus pedindo: quando o Senhor vai nos vingar? Então, aqui as trombetas, agora elas vêm como juízo. Tá? Montanhas em chama. Há outra passagem que fala da Babilônia em chamas. Lembram que a Babilônia foi o lugar onde os judeus foram levados no cativeiro. A Babilônia é um símbolo que é usado também na Bíblia para a escravidão. Aqueles que forem escravizados na Babilônia é um símbolo para aqueles que estão escravizados no pecado. Tá? Então, a destruição dos incrédulos, ela é representada aqui nessa montanha em chamas. A Babilônia também ela fica num lugar alto. Por isso João usa essa imagem de uma montanha em chamas. Não só a Babilônia em si, porque a Babilônia já foi destruída. A Babilônia é a cidade. Mas o símbolo na Bíblia aqui para a Babilônia é todos os descrentes. Eles serão destruídos, a destruição dos incrédulos. O envenenamento das águas com absinto fala justamente dos falsos profetas que envenenam a fonte da vida, nós já vimos. E o sol e a lua escuros, a teologia que escondem a verdadeira luz, que é Cristo. Alguma dúvida aqui sobre essas 4 primeiras trombetas, os significados, os símbolos? Será que a gente já vê isso acontecendo? Os incrédulos ainda não foram destruídos, mas nós vemos um envenenamento na fonte da água da vida. Mas esse envenenamento da água não é bem água. Não, é símbolo, é um símbolo. É um símbolo. Jesus é a água da vida, a fonte. A Bíblia é a nossa fonte de vida. Quando isso, a palavra que está aqui é distorcida, ela é envenenada, simbolicamente envenenada. Ela leva à morte, morte eterna. A escuridão é um símbolo para o não estar na luz. Se você está na luz, você enxerga o caminho, você sabe onde você vai. Se você está na escuridão, você não enxerga. Sem Jesus, nós vivemos na escuridão. O pecado, as trevas, a cegueira espiritual. Esse é o símbolo aqui. Tá?
Mas essas trombetas, esses sinais atingem a terra. Eu estava falando assim para mim, não, quem não conhece Jesus, a verdade, está sempre na escuridão. Está sempre na escuridão. Mas eu falei isso, mas foi para mim assim, mostrar alguma coisa Uhum. para ela, porque essa menina nunca foi à igreja, Sim. não conhece a palavra de Deus. Eu falei assim, mas como é que você vive assim, sem conhecer a palavra de Deus? Você está no escuro. Mas eu falei mesmo só para poder Sim, abrir sim. uma luz, para ela poder sair daquela Sim, tempo. mas é isso mesmo que a Bíblia diz, né? João, lá no evangelho dele, ele fala que Jesus era a luz dos homens e os homens não o reconheceram, né? Então, aqueles que não reconhecem a luz, eles, né, vivem nas trevas. Mas é bem isso aí, é por esse caminho. A águia que aparece aqui, ela que traz os 3 ais, ela é um símbolo para o juízo de Deus. Tá? Deuteronômio fala, Oséias, Abacuque falam da águia como um símbolo desse juízo. Tá? Então, a águia ela está anunciando calamidade aos moradores da terra, que é uma referência então aos incrédulos, que são os que têm o espírito deste mundo, né? Lembram das leituras dos últimos cultos, onde Paulo fala, aqueles que têm o espírito deste mundo vivem conforme este mundo. Então essa referência que fala sobre a calamidade sobre os moradores da terra, quer dizer, aqueles que pertencem aqui a este mundo. Tá? Nós, como filhos de Deus, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um outro lugar, uma outra pátria que Paulo fala, né? Então os 3 ais, um para cada trombeta que ainda falta. A águia fala diretamente a João, e João deve então anunciar esses ais aí, e João então registra na Bíblia esses ais. Então essa águia aparece e fala diretamente para João, aquilo que ele deveria anunciar. Então vamos ver a 5ª trombeta, que está no capítulo 9, versículos 1 a 12, isso é um pouquinho mais longo. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. A referência àquela estrela anterior. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o solo e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Vamos parar até aqui no versículo 4. Essa estrela que tinha caído recebeu a chave do poço do abismo. Essa imagem de abismo também é utilizada para se referir ao inferno. Tá? Então, por esse texto, nós podemos também aceitar essa interpretação de que a estrela que caiu antes é o próprio Lúcifer, é o Satanás, né, que foi jogado para a terra. Sobre o inferno, ele tem um certo poder, mas quando Jesus voltar pela 2ª vez, ele também vai ser aprisionado no inferno. Tá? E aí no versículo 3 aparecem gafanhotos, mais uma vez uma referência a uma das pragas lá do Egito. Versículo 4 em diante. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então, esta praga atingirá apenas os descrentes, os que não têm o selo. Nós falamos na semana passada sobre esse selo, né? O que é o selo? Aquele que pertence a um Senhor tem uma marca, né? Nós, como cristãos, a nossa marca é a fé, né? Mas lá na igreja adventista eles falam que o selo é o sábado. O sábado. Se nós olharmos no contexto bíblico, poderíamos dizer que não está errado, porque Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso. Tendo Jesus, nós temos a fé. Tá? Então, o nosso selo é a fé. Né? Esse é o nosso sinal de que somos filhos de Deus. É a fé. É a fé. Qualquer um pode guardar um sábado, mesmo não tendo fé. O Senhor do sábado. Senhor significa maior. Maior, exatamente. Eles acham que é o mandão, sabe?
Ele muda o significado do sábado, né? É o Senhor do sábado, é maior, né? Sim, sim, sim. Ele tem poder sobre o sábado e ele deu a liberdade aos seus discípulos de fazerem no sábado aquilo que os judeus haviam proibido, né? Então ele, como o Senhor do sábado, ele torna-se o nosso sábado, porque sábado significa descanso, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, é o convite que ele faz, né? Versículo 5 em diante. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Esses 5 meses aqui, ele não tem muito significado, né? Geralmente, quando passa uma nuvem de escorpião, de gafanhoto, é o tempo que eles ficam, tá? Então, não tem lá muito significado espiritual nesses 5 meses, é apenas o tempo que eles permanecem, tá? Então, eles não tiveram autoridade para matar os descrentes, apenas atormentar, tá? Por enquanto, não é a destruição. Versículo 6. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Tá? Então as pessoas vão desejar morrer do que estar no meio dessa calamidade toda. O próprio Jó, quando estava sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, ele desejou a morte, mas ele não buscou a morte, apesar, né, da sua esposa falar para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Tá? Ele desejou a morte, para ele era melhor morrer do que continuar sofrendo. O mesmo vai ser com os descrentes quando esses ais começarem a acontecer, né? Será preferível morrer do que continuar vivendo no meio disso tudo. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Essa imagem aqui do gafanhoto com coroa e rosto de ser humano pode também ser uma referência a povos inimigos, exércitos inimigos. Lembram que aquelas 4 figuras que João vê no céu, elas tiram a coroa e colocam diante do trono e se prostram. É um sinal de submissão, né? Os poderosos, mesmo aqueles que são cristãos, eles tiram a sua coroa diante do Rei dos Reis. Esses ais aqui, esses gafanhotos, esses inimigos, eles não se prostram diante de Deus, tá? Eles não se submetem a Deus, por isso eles mantêm a coroa. Versículo 8. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tá? Então, essas imagens aqui do cabelo puxado, carros puxados por cavalos, nos remetem a um exército, por exemplo, o exército romano, que era a referência que as pessoas tinham naquela época. E esses 5 meses, mais uma vez, a mesma coisa que os 5 meses de antes, né? É o tempo que uma nuvem de gafanhoto permanece. Versículo 11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Tá? Então esse exército de gafanhotos, uns gafanhotos meio esquisitos, com cabelo comprido e cauda de escorpião, eles não se submetem ao Rei dos Reis, eles se submetem ao anjo do abismo. Aqui o texto diz que o nome dele era Abaddon ou Apolion. Deixa eu procurar aqui onde eu vi o significado desses nomes aqui e acabou me fugindo à mente. Versículo 11.
Esse nome Abaddon em Apolion significa destruidor. Destruidor. Tá? Então esse anjo do abismo, ele é o destruidor. O Satanás, ele é o destruidor. Né? Ele tenta destruir a fé cristã, a igreja cristã, a obra de Cristo. Por isso que aqui o nome dele é Apolion ou Abaddon, que significa justamente destruidor, né? Que é a função, né? Aquilo que ele tenta fazer na igreja de Cristo. Então esse é o primeiro ai. Tem mais dois, tá? Tem mais tormenta, né? Então, revisando, o sol escureceu por completo, o ar, elemento necessário para a sobrevivência, envenenado. É também um símbolo para o paganismo, né? O sol da verdade, o ar da vida, nunca se fizeram sentir entre os pagãos. Eles não têm a fonte da água da vida, eles não têm... Aqui usa o símbolo, né, do ar, né? O ar e a água são essenciais na nossa vida, né? Então, para os pagãos, eles não têm isso. Então, eles não terão também a vida eterna. Tá? E aí tem um texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Tá? Então, aqui falando sobre a descrença. Tá? No fim, o que levará o descrente à destruição é a falta de fé. A sexta trombeta, agora do versículo 13 até o 21. Alguma dúvida sobre a quinta trombeta? Por enquanto não. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Tá? Então, agora a visão de João volta para o céu. Ele vê o altar de ouro e ali o anjo diz para soltar 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele fica a leste de Israel. Era de onde vinham os inimigos do povo de Israel. Onde que é o rio Eufrates hoje? Onde hoje é o Iraque, a antiga Mesopotâmia. São povos hoje dominados por povos islâmicos. Na época, a Mesopotâmia, a própria Babilônia ficava além do rio Eufrates, né, naquela região. Tá? Então, esses anjos, eles também vêm para trazer o juízo de Deus. Tá? Vamos continuar lendo o versículo 15 em diante. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. O enxofre, ele é comum, esse gás, nos vulcões. Um lugar onde tem fogo, ali há uma reação química e tem esse gás. A cultura também fala que o enxofre é o cheiro do Satanás, né? O cheiro de enxofre. Quem já assistiu o filme do Alto da Compadecida vai pegar a referência. Então aqui tem umas imagens estranhas que a Bíblia não deixa claro quais são os seus significados, mas é justamente para trazer a nós o espanto sobre essas figuras, sobre esse exército, né? Mas no fim esse exército serve ao anjo do abismo, ao Satanás, ele que traz a morte à 1/3 parte da terra. Mais uma vez aqui, a 1/3 parte da terra é destruída. Versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber,
pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. Tá? Então, essa é uma imagem da boca, né? A destruição vem pela boca dos cavalos. É uma imagem também para a pregação dos falsos profetas. É através da boca deles que sai a própria condenação daqueles que acreditam neles. Né? Eles são os causadores da destruição. Tá? Então, a cauda deles é como serpente. Aí nós lembramos da serpente lá do Gênesis. Né? O Satanás se passa por uma serpente para tentar Adão e Eva, para fazer com que eles caiam em pecado. Versículo 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Qual que é a finalidade desses ais? O ai é um aviso, é o primeiro aviso. Né? Aqui no caso o segundo aviso já, né? A sexta trombeta e o segundo ai. O aviso é para que eles se arrependam. Tá? Deus envia esse juízo sobre eles para fazer com que se arrependam. E mesmo assim, eles não se arrependem. Aqueles que não foram mortos nos 2 primeiros ais, não se arrependem. Eles continuam no seu pecado. E aí, nós vamos ter um parênteses nos ais e nas trombetas, e o capítulo 10 vai falar sobre o anjo e o livrinho. Mas só para recapitular então a sexta trombeta. É seguida do segundo ai e se refere a acontecimentos passados ainda, tá? Isso já aconteceu, isso está acontecendo, tá? A destruição da terça parte, aqueles que não creem e morreram sem fé, eles já foram destruídos, eles já estão condenados, tá? Então aqui falando sobre acontecimentos do passado, a morte da terça parte da humanidade e o não arrependimento do resto, dos que não foram mortos, tá? Nós não podemos apontar para guerras ou para a fome, porque essas também atingem os crentes, tá? Esses 2 ais, eles atingem apenas os descrentes, tá? Então a guerra e a fome não fazem parte desses ais. Eles fazem parte lá daqueles primeiros sinais, quando Jesus abre os selos, tá? Aqui já é a condenação para os descrentes, tá? Então a referência também à batalha que Paulo menciona em Efésios 6. Ele fala sobre o escudo da fé, a espada da palavra, as sandálias do evangelho, né? Uma batalha espiritual. Por isso que nós também não podemos e não devemos interpretar como literal, que vai descer ou vai sair do abismo um exército esquisito ali com gafanhotos, tá? Isso é simbólico. A nossa batalha, diz Paulo em Efésios 6, não é contra carne e osso, é contra principados e potestades. Né? Quem são os anjos de Satanás? São os anjos que ele levou junto quando ele se rebelou contra Deus. Tá? Então a nossa batalha é contra eles. E nós recebemos a armadura de Deus. Já o descrente, ele não tem essa armadura, ele não tem a fé, ele não tem a palavra, ele não tem o evangelho, ele não tem a justiça. Então ele tem que batalhar, né, livre, sem arma. Já o crente tem todas as armas que Deus dá para essa batalha. Né? É uma batalha que no final só conquistará a vitória aquele que permanecer fiel a Cristo. Vamos ver Mateus 10, 28, que nos diz, tem uma referência aqui, vamos olhá-la.
Tá? Mateus capítulo 10, o versículo 28. Diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tá? Então, mesmo que vierem guerras, nós não precisamos temer. O corpo, de qualquer maneira, ficará aqui neste mundo. Nós devemos temer aquele que pode destruir a alma, né? Fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Então, a nossa armadura, aquela armadura que Deus nos dá, ela vem de Cristo. É Ele quem nos dá toda a bagagem, todo o equipamento, né? O EPI necessário para a batalha. Então, a quinta, sexta trombeta atingem apenas os descrentes, tá? São sinais já da última trombeta. E aí o capítulo 10 dá uma pausa nos ais e fala sobre um anjo e sobre um livrinho. Vamos ver os versículos 1 ao 7. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá? Então, essa visão agora ela está voltada novamente para a terra. O anjo ele coloca um pé no mar e o outro na terra, né? Simbolizando a totalidade da humanidade. Tá? Então, essas visões elas não podem ser interpretadas como um acontecimento específico da história da humanidade. Tá? São vários acontecimentos. Então, todas essas visões no Apocalipse, elas não são um evento específico. Tá? Então, essas visões, elas compreendem toda a história da Igreja de Deus no mundo, toda a perseguição, a morte dos cristãos perseguidos, né, a destruição que Deus envia para os descrentes. Tá? E aí esse anjo, ele aparece envolto em nuvem. O texto não é claro, mas pode ser o próprio Cristo novamente. No Antigo Testamento, há menções de Jesus como o anjo do Senhor. Né? Aquele que lutou com Jacó era o próprio Deus. Né? É a pessoa de Jesus que aparece ali já no Antigo Testamento. Então aqui também pode ser que seja o próprio Jesus. O texto não diz que é, né? Mas também não diz que não é. Então fica aberta a interpretação. Então a presença de Cristo, o mensageiro da paz, né? Anjo significa mensageiro. O anjo ele é o reflexo de Cristo. Pode ser também um reflexo, alguém parecido, porque ele também é divino, né? Mas o anjo ele é criado. Se é ou não o próprio Cristo, o texto não deixou claro, então também não cabe a nós definir se é. Tá?
pés sobre o mar e a terra. Toda a humanidade está debaixo do poder de Deus. É isso que simboliza o pé no mar e outro pé na terra. O livrinho revela a salvação. Olha a diferença desse livro. Esse aqui está aberto. O outro que Jesus tinha estava fechado, selado. Tá? Depois o anjo vai dar esse livrinho que é para João ler e comer, engolir o livrinho. Depois a gente vai ver o que significa isso. Tá? Mas esse livrinho ele simboliza o plano da salvação. Esse está aberto. Nós sabemos qual é o plano de Deus para a salvação. É Cristo. Tá? Então esse livrinho que o anjo está segurando simboliza justamente o plano da salvação. O arco-íris que aparece lembra a Arca de Noé, um sinal de paz. Então esse anjo ele vem anunciar paz. Ele diz, fale para os cristãos sobre essa paz. O que eu falar você deve repetir a eles. Tá? Então antes que venha o último ai, a destruição definitiva dos descrentes, a segunda vinda de Cristo, os profetas, os apóstolos, os pastores, diáconos, missionários devem proclamar o plano da salvação. Tá? Então é isso que simboliza aqui esse anjo e esse livrinho. Tá? Vamos ler os outros versículos, 8 até o final. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Tá? Então, esse livrinho estava na mão do anjo, foi dado a João para ele comer. Esse livro estava aberto, diferente daquele livro que estava fechado, que somente o cordeiro era digno de abrir. Então esse livrinho aberto ele significa que contém revelações que não precisam ser encobertas. O plano da salvação não está encoberto, ele está claro para nós, é Cristo. Tá? Então ele é tão pequeno que João pode pegá-lo e comer. O versículo 11 diz, profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João, como um profeta, um apóstolo, ele recebeu a palavra de Deus, né? Ele recebeu o livrinho e ele deveria profetizar esse plano para povos, nações e línguas, ou seja, muitas pessoas que ainda precisam ouvir. Tá? O versículo 10 diz que na boca será doce como mel e no estômago amargo. O que significa isso? A mensagem de Deus ela traz lei e evangelho. A lei ela é amarga, o evangelho ele é doce. Né? Amarga porque ela aponta para os nossos pecados, ela condena. O evangelho é doce porque traz paz. Né? Então, enquanto João internaliza essa palavra, tá? João não comeu literalmente um livro. É um símbolo para internalizar o livro, né? Ter ele dentro de si, ter em nós a palavra de Deus. Tá? Então, ela é doce e ao mesmo tempo amarga, porque ela traz lei, ela traz evangelho. Tá? Então, a palavra de Deus ela revela o juízo sobre o mundo hostil, tornando amarga também para os infiéis essa palavra. Então, ela é amarga para os infiéis, mais do que para o cristão. Né? E ela é doce como mel porque ela traz salvação aos fiéis. Tá? Então, é isso que simboliza aqui esse livrinho. E aí a sétima trombeta vai aparecer ainda no capítulo 11. No capítulo 10 nós vimos o livrinho. No capítulo 11, João agora é convidado a medir o resultado da pregação desse livrinho. Tá? Ou seja, do Evangelho. Os versículos 1 e 2 do capítulo 11 dizem assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara,
E também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o atrito exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Tá? Essa imagem de medir o santuário é uma imagem para medir a igreja. Como que se faz a medida da igreja? Não é pegar uma trena aqui, medir do começo ao final. É ver se a igreja ela está pregando aquilo que aquele livrinho que João engoliu dizia. Tá? Se ela está pregando o verdadeiro evangelho. Isso é medir a igreja, medir pela palavra. A Bíblia é o nosso parâmetro. Se tu quer saber se uma igreja é uma denominação verdadeiramente cristã, você vai ter que usar a Bíblia como parâmetro para saber. Tá? No versículo 3 diz assim: darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Aparecem 2 testemunhas aqui para profetizar. Nós temos a imagem aqui do lado, depois vão ver o porquê que eles estão com fogo na boca. Então essas testemunhas representam todas as testemunhas que proclamam a palavra de Deus. Todos aqueles que falam de Jesus são testemunhas de Deus. E esses 2 então representam essas testemunhas no mundo inteiro, em todas as épocas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por que 2 testemunhas? A lei judaica dizia que era necessário 2 testemunhas falando a mesma coisa para condenar alguém ou inocentar alguém no juízo. Tá? Então aqui aparecem 2 testemunhas para dar testemunho da parte de Deus. Tá? Então essas 2 testemunhas era suficiente. E elas estão vestidas com pano de saco. O pano de saco era uma vestimenta que era utilizada na época do jejum para simbolizar o arrependimento, a humildade. Tá? Então essas testemunhas elas são humildes, elas são mensageiras que trazem paz, arrependimento e juízo. Arrependam-se, sem arrependimento não há salvação para o homem. Tá? Então essas testemunhas representam a igreja na função de pregar o evangelho. Deixa eu ver. Versículo 5 diz assim: se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Tá? Esse fogo, ele é a destruição a partir da lei. A palavra das testemunhas também leva ao juízo daqueles que não creem. Aqueles que debocham da palavra de Deus causam a ira de Deus. Lá em Jeremias 5,14 fala sobre isso. O fogo ele é um símbolo para a ira, para a destruição. Tá? Então a igreja ela tem o ofício das chaves: abrir o céu para o pecador que se arrepende e fechar para o que não se arrepende. E para isso ela chama um ministro da palavra, que é chamado e ordenado para fazer isso publicamente. Nos cultos a gente faz a confissão, ali acontece sempre o ofício das chaves. Tá? Então essas testemunhas elas representam a igreja cristã. Os versículos 7 e 8 dizem assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Tá? Então nós não podemos atribuir
a nenhuma figura histórica essa besta, tá? Uma pessoa específica, um governante ou seja lá o que for. Apesar de que muitos historiadores atribuem ao Nero, que era um imperador do Império Romano que começou a perseguição aos cristãos, né? Essa besta ela emerge do abismo e mata as testemunhas. As testemunhas são a igreja, tá? Então a besta ela quer a destruição da igreja. Aqueles que vão morrer ou que já morreram testemunhando, elas serão salvas. Então aqui a besta atinge especificamente os crentes, né? É um símbolo para a perseguição, tá? Não é uma besta literal, não é uma pessoa, não é um governante literal que vai surgir e acabar com os cristãos, não. É um símbolo para todas as perseguições que já existiram, que existem e ainda vão existir, né? Também é um símbolo para o anticristo, né? O que é o anticristo? O apóstolo João também fala nas suas cartas, nós temos ali o texto: muitos anticristos têm surgido. Não existe só um. Todo aquele que se coloca contra Cristo, contra a palavra, contra a igreja, é um anticristo, tá? Todo aquele que não crê é um anticristo. Por mais que ele pareça ser bom, ele é um anticristo, tá? João também diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, todo aquele que nega a divindade de Jesus, que nega a existência de Deus, é um anticristo, tá? Então nós não podemos atribuir essa besta que aparece aqui a uma figura histórica, a um presidente, a um imperador, a um rei, a nada, tá? Ela representa a totalidade da perseguição contra os cristãos, né? João ali também diz: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, tá? Então, o anticristo ou os anticristos são vários. Aí antes do terceiro ai, né, diz que não há mais demora. Os filhos de Deus agora estarão fora de perigo. Esse terceiro ai vai acontecer quando os filhos de Deus já estiverem em segurança. Vamos ver o versículo 13 aqui do capítulo 11, que diz assim: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, tá? Então ruiu a 10ª parte da cidade, morreu nesse terremoto 7.000 pessoas e os outros ficaram atemorizados, deram glória a Deus. Ou seja, esses se arrependeram agora, tá? Então, lembrando mais uma vez o texto de Filipenses: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse segundo ai antecipa o fim, a destruição completa. E aí nós temos então a 7ª trombeta. Essa visão ela nos leva para o céu, não é mais aqui neste mundo, é lá no céu que nós veremos isso acontecendo agora da 7ª trombeta, tá? Antes da gente ver aqui essa trombeta, vamos relembrar o que nós já vimos. O 7º selo, o último, fala do Cordeiro no trono que apacentará e guiará para fontes da água da vida. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, quando termina aqueles eventos do 7º selo, haverá paz, tranquilidade para os crentes, né? A 7ª trombeta agora, houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte. Então, nesse terremoto morreram 7.000. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus no céu. Mas era tarde demais. Elas deram glória a Deus, mas como já estava
a porta, né? Lembram da imagem que Jesus usa da noiva? Depois que o noivo chegou, fechou as portas do banquete, as virgens insensatas que não levaram o óleo ficaram de fora, era tarde demais. Tá? Então, depois desses eventos, será tarde demais para se arrepender. Né? Depois, mais para frente, nós vamos ver sobre a 7ª taça da ira de Deus, né, nos próximos estudos. Sempre o número 7 ele culmina em alguma consequência para os cristãos ou para os descrentes. Tá? E aí no versículo 15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, na segunda vinda de Cristo, agora sim, Jesus governará esse mundo aqui também. Jesus diz, meu reino não é deste mundo, o reino de Deus, ele é dos céus. Aqui neste mundo, os poderes deste mundo, as potestades, o próprio diabo, ele governa, ele tem uma liberdade limitada. Mas quando Jesus voltar, ele também será preso e não terá mais essa liberdade limitada. Tá? O versículo 18 diz assim: graças te damos... Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tá? Então chegou a hora, a 7ª trombeta marca justamente a hora em que Jesus vai voltar e vai justamente julgar então aqueles que não creem nele. Então quando chegar a hora, não haverá mais apelação. Não adiantará mais glorificar a Deus, será tarde demais. Né? Não haverá advogado. João usa essa imagem, né? Se você pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. Nessa hora, Jesus não vem mais como um advogado. Ele vai vir como o juiz. Tá? A primeira vinda de Jesus, ele traz a salvação. Ele traz a palavra. Ele revela o plano de Deus para a salvação. Na segunda vinda, ele vem julgar. Ele vem botar em prática justamente o juízo. Houve tempo para arrependimento. Quando ele chegar, será tarde demais. Né? Então, aqueles que morreram, morrem uma só vez. Né? Abacuque 9:27 diz: dado ao homem morrer uma só vez, vindo assim o juízo. E aí nós podemos nos confortar com as palavras de Jesus em Mateus 8:12. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando dos filhos do reino deste mundo, do anjo do abismo. Eles que serão lançados para fora. Né? Esse é o último e definitivo ai, a separação do joio e do trigo. A ressurreição de todos, né? Crentes e descrentes, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E o capítulo 11 termina com a imagem da Arca da Aliança no céu. A Arca da Aliança lá do Antigo Testamento. Aí nós temos uma imagem, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. E aí acaba assim o capítulo 11. Essa Arca da Aliança simboliza a fidelidade de Deus. No Antigo Testamento o povo levava essa arca como um símbolo da presença de Deus. Tá? Então o céu se abre mostrando que ali está Deus e que Ele é fiel em cumprir com as suas promessas. Tá? Com aqueles que também permaneceram fiéis à sua aliança. Tá? Então, depois da destruição, depois do último ai, depois do último ato de juízo de Deus, o céu se abrirá para os crentes
e ali eles verão que Deus está presente, é um símbolo da fidelidade. Tá? E aí assim a gente acaba então o capítulo 11, deixando para a próxima a mulher, o dragão, mais algumas bestas que aparecem aqui, né? Na próxima nós vamos tentar ver o capítulo 12, o 13 e o 14. Alguma pergunta, comentário sobre esses ais, essas trombetas? João Vitor? Não? Deu para entender? Daí não precisa. É que das duas umas, ou entenderam tão bem que não ficou dúvida. Sim. Aquela hora que o João diz, né, eu sentei-me para escrever e o anjo me disse, não escreva. Há mistérios que não foram revelados a nós. Né? O que o anjo falou ali para ele, só João e o anjo e Deus sabem. Ninguém sabe, porque ele não teve autorização para falar. Mas o conteúdo do livrinho, que é o plano da salvação, esse nós conhecemos e esse nós temos que internalizá-lo, ou seja, tê-lo em nós como verdade e externar ele através do testemunho. Né? Nós somos as testemunhas. Né? A fé e a obediência, a fidelidade, exatamente. É o resumo, exatamente. A salvação pela fé. O Apocalipse também prega a salvação pela fé. Né? Em nenhum momento aqui fala que os santos, aqueles que morreram, tiveram que fazer alguma coisa para serem salvos. Não. Nesse ponto também, Apocalipse, se lido da maneira correta, ele é consolo. E não assustador, ele não assusta. Nós ainda chegaremos no 666, outras imagens aí, mas aparecerão ainda flagelos, taças e etc. Né? Então, para a próxima fica aí o capítulo 12, 13. Aí, na próxima já vai aparecer o 666, o que significa isso? Número que o povo... Quase revelei. Então vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração. Vamos tirar esse número aqui da tela, porque... Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, Tu és santo, todo-poderoso, conhece o nosso coração, a nossa mente. Tu conheces aquilo que precisamos, sabes de todas as coisas que necessitamos para o nosso viver diário aqui neste mundo. E nos convidas a entregarmos em Tuas mãos a nossa vida. Por isso, Senhor, nós chegamos diante de Ti hoje para deixarmos em Tuas mãos os nossos planos, os nossos medos, as nossas angústias e também os nossos pecados em sinal de arrependimento. Te pedimos, Senhor, que o plano da salvação que Tu fizeste para cada um de nós seja colocado em nosso coração, internalizado em nós por meio da fé, reforçado pelo Espírito Santo, para que possamos ser Suas testemunhas fiéis daquilo que Tu desejas para cada um dos Teus filhos aqui neste mundo. E com a esperança sempre fortalecida de que mesmo que vierem perseguições, guerras, terremotos, destruição, tudo mais, nós não precisamos temer aquilo que pode destruir o nosso corpo, porque sabemos que a nossa alma está firmada na fé em Ti para a vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém.